Você já se sentiu sufocado pela ansiedade? Já perdeu noites de sono porque não sabia como iria resolver um problema? A boa notícia que eu quero trazer para você é que a Bíblia nos ensina como trocar a ansiedade pela paz de Deus. Se você busca ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você quer fortalecer sua vida espiritual e unir a sua voz em oração junto com outras milhares de vozes, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui todos os dias nós refletimos na palavra do Senhor, para que a gente encontre direção, esperança e fortalecimento espiritual. Hoje eu vou falar sobre como você pode experimentar essa verdadeira paz que vem de Deus, mesmo em meio às lutas. O texto que nós vamos ler está em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Essa passagem, escrita pelo apóstolo Paulo, nos ensina muitas coisas, mas eu vou falar de 4 aspectos. Primeiro, como manter a alegria em meio às adversidades. Segundo, como a gentileza se torna o nosso maior testemunho diante do mundo. Terceiro, como nós podemos vencer a ansiedade pela oração e pela gratidão. E por último, como a paz de Deus protege, guarda o nosso coração e a nossa mente. Antes da gente continuar, se essa mensagem falar ao seu coração, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o like no vídeo, porque assim você vai receber diariamente uma palavra de fé e esperança. Isso vai ajudar muito a sua vida espiritual e você vai ter todos os dias um conteúdo que alimenta a sua alma e renova a sua confiança em Deus. Primeiro, eu quero falar da alegria. Não da alegria como consequência de uma vida farta, uma vida cheia de bênçãos, mas da alegria como uma escolha em meio às adversidades. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, "Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se." É preciso que você entenda uma coisa. Paulo estava preso nesse momento. Ele estava aguardando o seu julgamento. Mas mesmo assim, ele incentiva a igreja de Filipos a se alegrar. Sabe, irmãos, isso aqui nos ensina que a alegria em Cristo não depende das circunstâncias, mas da nossa posição nele. Jesus mesmo disse em João capítulo 16 que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A alegria no Senhor é uma decisão diária que nos fortalece contra as tempestades da vida. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo a paz de Cristo. Você pode colocar isso aqui com convicção. Eu recebo a paz de Cristo. Porque a paz de Deus está disponível para você, hoje mesmo. Não importa como esteja a sua vida. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que, independentemente das circunstâncias, a maneira como nós tratamos as pessoas vai servir como testemunho diante do mundo. No verso 5, Paulo fala o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A palavra amabilidade pode ser traduzida como brandura, gentileza ou moderação. Em um mundo marcado pela violência verbal, pela intolerância, quem é seguidor de Jesus é chamado para refletir a mansidão de Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 16,
Jesus diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O testemunho da nossa vida, a maneira como a gente se comporta, fala muito mais alto do que qualquer pregação. A terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que a ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. Olha só, eu não estou aqui invalidando ou menosprezando a ajuda profissional, ok? Tem situações específicas em que a ansiedade, a depressão e outras doenças da mente precisam de acompanhamento médico ou psicológico, ok? Mas no verso 6, Paulo escreveu assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo não está negando que nós passamos por preocupações, mas ele está mostrando o caminho para lidar com elas. Oração, mais súplica, mais gratidão. Oração fala de um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento diário. Súplicas significa colocar diante dele as nossas necessidades específicas. E a ação de graças é reconhecer o que ele já fez na nossa vida e crer que o Senhor continua cuidando de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, essa ideia é reforçada. Pedro escreveu o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Amém? E para terminar, o texto fala da paz de Deus como proteção do coração e da mente. Está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz mencionada aqui não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. É uma paz que não se explica, mas que se experimenta. Ela guarda o coração, ou seja, as nossas emoções, nossos sentimentos, mas ela também guarda a nossa mente, os nossos pensamentos. Enquanto o mundo busca paz nas circunstâncias, na ausência total de problemas, nós encontramos paz na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer viver isso, se você deseja experimentar essa paz aí no seu interior, não basta só ouvir uma mensagem e achar que está tudo resolvido. É preciso se render a Jesus diariamente, sabe? Apresentar a Ele as suas preocupações, se derramar diante dele, confiar no cuidado do Pai. Tire um tempo do seu dia para falar com Deus, para se abrir com Ele. Torne conhecido do Senhor as suas petições, aquilo que você tem buscado. Ele já sabe, sim, de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Faça isso. E aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar a conquistar essa paz, esse equilíbrio que vem de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se você tem algum pedido específico de oração, escreva ele aqui nos comentários. Salmos 34 diz que o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Então, eu te convido a se juntar a nós nessa grande corrente de oração e de fé. Vamos falar com o Pai nesse momento.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos com todo o nosso coração pela Tua palavra. Palavra que hoje nos lembrou da importância de nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos dominados pela ansiedade. Mas agora queremos colocar diante de Ti todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações. Pai amado e querido, visita cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. Tira do coração dela o peso da ansiedade, o medo do amanhã, a insegurança que ela tem sentido em relação ao futuro. Enche ela com a Tua paz, essa paz que a mente humana não consegue compreender. Senhor meu Deus, guarda o coração e a mente de cada pessoa que for alcançada por essa mensagem. Que cada um possa experimentar essa paz que vem de Ti, essa paz sobrenatural, que não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor em nossas vidas. Eu quero pedir a Deus por aqueles que estão enfrentando enfermidades, para que, segundo a Tua vontade, recebam a cura em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias que estão vivendo em crise nesse momento, pedindo ao Senhor que haja reconciliação, amor e perdão. Ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de emprego. Dê provisão a essa família, dê sustento a essa casa, dê sabedoria para que esse irmão e essa irmã administrem bem os recursos que o Senhor já tem concedido. Eu quero apresentar diante de Ti cada nome que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu peço que o Senhor toque em cada situação específica que foi mencionada aqui. Ó Deus, opera um milagre, conceda a cura, seja a cura física, espiritual ou emocional. Nos dê a Tua libertação e que hoje haja salvação nessa casa. Ó Deus, e que em meio aos nossos problemas, às nossas angústias, ainda que o Senhor não responda a todos os pedidos de forma imediata como nós gostaríamos, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor. Porque nós temos a plena convicção de que o Teu cuidado sobre as nossas vidas é real e é constante. Cremos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Que pela fé o Senhor derrame sobre nós paz, esperança e renovo. Derrame, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua provisão sobre cada pessoa que foi alcançada por essa oração. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém e amém. Receba a paz de Deus no seu coração, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Seja inundado com a presença do Espírito Santo. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer a diferença na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, na versão A Mensagem, diz assim: Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar
e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Você já sentiu alguma vez o coração apertado, a mente confusa e uma inquietação em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos traga paz. Foi exatamente essa a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos. Eles haviam acabado de ouvir palavras muito difíceis. Uma traição iria acontecer e Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Imagine o sentimento dos discípulos, irmãos. A tristeza e a esperança frustrada por causa de um reino terreno que eles estavam esperando. É nesse cenário de um mau pressentimento que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou aqui nessa passagem, focando principalmente em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos e que nos dá direção, nos dá sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda a grandeza da sua revelação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Depois, ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Aquela era a sua última mensagem aos discípulos. Uma tentativa de preparar o coração deles para o que iria acontecer. A angústia era tanta que no capítulo 13, do capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, prometeu que daria a vida por Jesus. Mas Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Com certeza, a confusão, a insegurança e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, alguém que iria instalar um reino glorioso ali mesmo, libertando Israel do domínio de Roma. Mas agora, Jesus falava em ir embora, e aquilo frustrava todas as suas expectativas. E diante daquele grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus fez foi acalmá-los. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus, porque ele era Deus. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que eles não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu espaço. Essa é uma figura de linguagem para dizer que
há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda razão, vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui muitas vezes é interpretada de maneira errada, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir um lugar físico para nós. Mas a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho. Ele nos deu livre acesso a Deus. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Terceira razão, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado o Espírito Santo, com essas palavras aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda, que vai ser gloriosa e pública, quando finalmente ele virá para ficar com a gente para sempre. E a quarta razão, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa final e a mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Aquelas palavras foram o consolo para os corações angustiados dos discípulos, e elas também hoje se tornam o nosso maior consolo. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora a gente já possa experimentar essa plenitude nos dias de hoje. Isso nos ensina a viver como peregrinos nesse mundo, sem nos encantarmos demais com as coisas passageiras daqui, como os bens materiais, as propriedades, a fama, o sucesso, o reconhecimento, os títulos ou qualquer outra realização pessoal. Nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa nesse mundo pode satisfazer plenamente o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo é que pode fazer isso. Jesus assume que os discípulos sabiam o caminho para onde ele ia. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Afinal, aqueles homens estavam com ele há mais de 3 anos, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Mas Tomé, com toda a sua franqueza, revela a ignorância deles. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Essa pergunta mostra que os discípulos ainda não haviam compreendido que Jesus era o próprio Deus Filho, que veio nos reconciliar com o Pai. Eles ainda estavam esperando um Messias, um que fosse um libertador político que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus então responde a Tomé e a todos nós com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Não é uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, não é um conjunto de rituais, mas uma pessoa. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o reino de Deus para nós. Jesus também é a revelação final e completa de Deus.
As palavras que ele falou não vieram dele mesmo, mas do Pai que o enviou. E nele não há engano. E Jesus é a vida, ou seja, ele oferece vida espiritual e eterna a um mundo perdido e em trevas. Essa vida só é encontrada por meio dele. Eu sei que existem muitas religiões, eu respeito todas elas, cada uma com seus rituais, seus ensinamentos, seus valores. Tem muitos líderes, muitas ideias, mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação foi conquistada por Ele e está disponível para mim e para você. Basta que a gente creia, reconheçamos os nossos pecados e confessemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus nos convida a crer nele, a crer que Ele está no Pai e o Pai nele, com base em suas palavras e suas obras. As suas palavras não vieram dele, mas vieram do Pai. E as suas obras, que incluem seus milagres, sim, mas também a sua compaixão, sua obediência, a sua vida sem pecado, a maneira como ele tratou a todos, tudo isso mostrava quem ele era e o que ele veio fazer da parte de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem alcance o seu coração hoje. Que ela traga alívio a esse coração aflito e que você receba o consolo de Deus. Não se turbe o seu coração. Não fique desanimado, desesperado. Esse mundo aqui é passageiro, irmãos. Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Num mundo que prega muitos caminhos, Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por Ele. Não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de anjos, de vozes do céu ou de arrepios para crer em Deus. A revelação final e suficiente do Senhor está em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com a gente através da sua palavra. Amém? A minha oração é para que hoje seja criado dentro de você um desejo sincero de viver uma vida cristã séria. Não uma vida de fachada, mas uma vida com compromisso e fé no Cristo ressurreto. Que nós possamos fazer as obras dele nesse mundo até o dia em que ele venha nos buscar para a casa do Pai. Que os nossos corações não se turbem, não sejam dominados pela tristeza ou pela ansiedade, mas se encham de esperança e de propósito em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, coloque o nome dessa pessoa aqui, alguém por quem você está intercedendo. Se tem alguma situação que tem te provocado essa tristeza, que tem deixado o seu coração num estado de aflição, coloque ela aqui para a gente orar por você. Amém? E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Apenas isso. Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes
os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas e cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós através da Sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem como um instrumento para a Tua glória. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família. Restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo a um processo de quimioterapia. Que esse remédio seja eficaz. Que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso,
nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar, se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV.
Eles atendem 24 horas por dia pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas,
no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo,
Até quando você tem a impressão de que está tudo parado, Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar
selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades. Eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair desse vídeo diferente de quando você entrou. Deus vai te mostrar algo que pode mudar a sua vida hoje. Então eu vou te dar um aviso aqui muito rápido. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque assim você faz essa palavra chegar em milhares de pessoas. Logo abaixo aqui do vídeo tem um botão que está escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o seu nome ficará escrito aqui nessa corrente de oração. E todas as vezes que uma palavra for postada aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube direto aí no seu celular. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 27, está escrito o seguinte: Logo depois, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-la embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, sendo agitado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. De madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até os discípulos andando em cima da água. Quando eles o viram andando em cima da água, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E aí, irmãos, depois de ouvir isso, Pedro toma uma atitude ousada. Pedro não pediu que Jesus acalmasse a tempestade, ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou que Jesus o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus. E pela fé, ele começou a andar sobre as águas. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro poderia ficar ali no barco, onde era seguro, ou poderia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. E no primeiro momento, ele até caminhou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, algo que é impossível para a nossa lógica humana.
Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Com os olhos fixos em Jesus, o apóstolo Pedro desafiou a lógica e vivenciou um milagre. Só que, em um determinado momento, Pedro desviou seu olhar. Ele acabou percebendo a força do vento, sentindo o peso da tempestade, e naquele instante o medo tomou conta do seu coração. E foi ali que Pedro começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo assim com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo. Mas aí no meio do caminho, nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, ou quem sabe uma nova fase no seu relacionamento. E de repente surgem dúvidas, surgem medos e você começa a afundar. Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas bastou um problema inesperado acontecer e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado novamente? Sabe, irmãos, o problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, você pode enfrentar qualquer coisa. Não porque Jesus vai fazer as dificuldades desaparecerem, mas porque Ele nos capacita a dar passos de fé, passos sobrenaturais. Ele nos faz andar por cima das águas, nos faz andar confiantes, mesmo estando no meio da tempestade. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. Quando a gente perde Jesus de vista, tudo fica maior. O nosso medo, os nossos erros, a nossa dificuldade, tudo parece nos afundar com muita facilidade quando não olhamos nos olhos do nosso Senhor em meio à tempestade. E aí nós afundamos. Mas é nesse momento que Jesus estende a mão para nos salvar. O texto diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou. Ele disse assim: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem aqui, ou essa mensagem chegou até você no momento em que você percebe que está afundando em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. E o que Ele está te pedindo é algo muito simples. Apenas confie. E não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão em Cristo. Escreva isso aqui com convicção. Meus olhos estão em Cristo. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceria, Pedro deu o primeiro passo. Ele saiu do barco e deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas. Ele só pede para nós confiarmos. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé,
para acreditar que o impossível aos nossos olhos não é impossível para Ele. Nós, eu e você, servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo, antes da gente se mover. Mas a verdade é que se nós soubéssemos, nós não precisaríamos de fé. Nós não precisaríamos confiar em Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver. Fé é confiar em Deus, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que pareça loucura, alguma coisa que parece impossível, para perdoar alguém, mesmo quando o seu coração ainda dói, para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada está mudando, para profetizar mudança na sua vida financeira, mesmo que a situação esteja complicada. Talvez Deus esteja te encorajando hoje, através dessa palavra, a dar um passo de fé na sua vida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Confie no Senhor, tenha fé e entenda que aquilo que você não está vendo ainda já é uma realidade no calendário de Deus. E se Ele pediu para você dar esse passo, não pense duas vezes. Apenas obedeça. Pois mesmo que você duvide, mesmo que você deixe seus olhos escaparem do Pai, comece a encarar as ondas e a tempestade com firmeza, com coragem, porque Deus está junto de você, com as mãos estendidas para te salvar. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém que está passando por uma crise, por uma dificuldade, coloque o nome dessa pessoa aqui. Alguém que precisa ser alcançado pela graça de Deus, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Nos perdoe pelas vezes em que tentamos resolver as coisas sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Tem pessoas aqui, Deus, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão com medo do futuro. Algumas estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, no momento em que ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida dessa pessoa que está aqui clamando ao Senhor. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas,
e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos teus caminhos. Toca o coração dela, Pai. Que ela sinta a tua presença nesse instante. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, por alguma circunstância, não escrevem aqui nos comentários. Mesmo que estejam vivendo um tempo de tristeza e de dor. Que o Senhor contemple também essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela, restaura a vida financeira, Pai. Restaura a saúde. Faça um milagre na vida dessa pessoa que se encontra doente, daqueles que estão enfermos. Vá até esse quarto, entra nessa ala desse hospital e estende a mão para aqueles que sentem que estão afundando. Vem com a tua cura, a tua salvação e a tua misericórdia. Atende a cada pedido aqui escrito, segundo a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. E por isso nós te agradecemos. Obrigado porque a tua graça nos sustenta. A tua presença nos fortalece. E a tua fidelidade nos enche de esperança. Nós entregamos tudo em tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, nos ajude fazendo com que ela chegue a muitas pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas com quem você mais se comunica, para que elas recebam o fortalecimento espiritual hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso, tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério,
se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma. Que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui.
no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim, continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece. A percepção se transforma. E a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé
quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós.
Obrigado pela tua fidelidade que não falha, pela tua graça que se renova, pela presença do teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar. Onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana. Do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.